Sêneca, sobre a ira, capítulo 6. Como, então, não é às vezes necessário o castigo? Por que não? Mas este sem a ira, com base na razão, pois ele não é nocivo, mas medica sob a aparência de ser nocivo. Assim como certas estacas tortas, para que as destortemos, pomos-las ao fogo e, depois de lhes ajustar as cunhas, apertamos forte, não para quebrá-las, mas para estirá-las. Assim também é pela dor do corpo e da alma que corrigimos os temperamentos deturpados pelo vício. Certamente o médico, nos distúrbios mais leves, primeiro tenta não desviar-se muito do hábito cotidiano e procura, com alimentos, poções, exercícios, impor um balanceamento, bem como firmar a saúde apenas pela mudança no hábito de vida. O próximo passo é que seja de proveito uma dieta. Se não são de proveito a dieta e o balanceamento, ele suspende algumas coisas e as corta. Se nem mesmo assim a resposta proíbe os alimentos e com a abstinência alivia o corpo. Se essas medidas mais brandas se mostraram inúteis, ele faz uma incisão sobre uma veia, bem como a aplicação sua mãos aos órgãos, se estão fazendo mal e tecidos adjacentes, e espalhando a doença. Nenhum tratamento cujo efeito é salutar parece duro. Assim convém que o legislador e o governante de uma cidade, por mais tempo que puder, trate os temperamentos com palavras e com essas medidas mais brandas, para que lhes aconselhe o que deve ser feito e concedie em suas almas o desejo do honesto e do justo. Provoque o ódio aos vícios, o apreço pelas virtudes. Deve em seguida passar a um discurso mais severo, pelo qual ainda advirta e censure. Finalmente recorra aos castigos, e este ainda leves, revogáveis. Imponha suplícios extremos a crimes extremos, a fim de que ninguém perca a vida, exceto se perdê-la for do interesse até mesmo daquele que perde. Por esse único aspecto ele se diferenciará daqueles que medicam, pois eles, aos que não puderam conceder à vida uma saída fácil, lhes fornece e o outro com desoura e excração. Expulsa da vida os condenados, não porque o castigo de alguém o deleita, de certo. Está longe de um sábio uma ferocidade tão desumana, mas para que seja uma advertência para todos. E, já que vivos não quiseram ser úteis, da morte deles a nação pelo menos obtenha utilidade. Portanto, a natureza humana não apetece o castigo, por isso, de modo algum, a ira está em conformidade com a natureza do homem, uma vez que ela o castigo apetece. E eu a referirei a um argumento de Platão. De fato, em que prejudica servirmos-nos de bens alheios daquela parte em que são nossos? O homem virtuoso, diz ele, não causa dano. O castigo causa dano. Portanto, o castigo não se ajusta ao homem virtuoso, e por isso nem a ira, porque o castigo se ajusta à ira. Se o homem virtuoso não se alegra com o castigo, não se alegrará sequer com essa paixão, a qual o castigo serve de prazer, portanto, a ira não é natural. Capítulo 7. Embora a ira não seja natural, deve ser admitida, porque muitas vezes foi útil. Ela exalta e incita os ânimos. Sem ela, nada de magnífico a bravura realiza na guerra, se ali não foi ateada uma chama, e aqui um aguilhão não estimulou e lançou aos perigos audazes. Assim, alguns acham que o melhor é moderar a ira, não suprimi-la, e depois de reduzir o que é excessivo, compeli-la a uma margem salutar, e ainda reter aquele tanto sem o tal, a ação ficará lânguida, e a energia e o vigor da alma serão dissipados. Primeiro, é mais fácil excluir do que controlar impulsos perniciosos, e não acolhê-los do que moderá-los, depois de acolhidos. De fato, depois que se assentaram em seu domínio, são mais poderosos do que quem os controla, e não toleram sofrer cortes ou ser diminuídos. Em seguida, a própria razão, a qual estão entregues os freios, detém seu poder durante o tempo exato em que se mantém separado das paixões. Se misturou a elas e contaminou-se, não consegue deter o que teria podido remover. Uma vez, pois, conturbada e abalada a mente, passa a servir aquilo que é compelida. O início de certas coisas está em nosso poder. Seus estágios ulteriores nos arrebatam com sua força e não permitem o regresso. Do mesmo modo, com os corpos lançados no abismo, não têm nenhum poder sobre si e não podem, depois de precipitar-se, resistir ou deter-se. Pois a queda irrevogável exclui todo cálculo e arrependimento, e é impossível não chegar ali, onde antes teria sido possível não ir. Assim também a alma, se ela projetou na ira, no amor e em outras paixões, não é permitido reprimir-lhe o impulso. É imperioso que seja arrebatada e levada ao fundo, por seu próprio peso e pela natureza
proclive de seus vícios.